Oi, me chamo Bruno Silva Cardoso. Convido você a vir comigo estudar um pouco sobre hoje, necessariamente, né? Vamos estudar aí um pouco, falar um pouco sobre a lei de drogas, rapidão, coisa mesmo, só para gerar conteúdo para esse canal. Aí o vídeo anterior falou basicamente sobre a fiança, que a pessoa lá foi presa em flagrante. Deu até o exemplo do homicídio privilegiado, qualificado, né? Relevante valor moral, e o meio que ele usou foi o fogo. Foi preso em flagrante, chegou na autoridade policial, ou se o condutor, né, o policial, depois dos testemunhos, se tiver, a própria vítima, talvez, né, tá morto. Depois o suspeito ali, o paciente, segundo Pedro Lenz, chegando lá, ele falou assim, não, né, já estava acompanhado de um advogado, não, você fala assim, ó, falei pro delegado que você praticou um homicídio privilegiado qualificado, né? Você já está cantando a pedra pro delegado. O delegado vai olhar para o crime, vai olhar para você, vai olhar para o fato, né? Homicídio privilegiado qualificado, né? E, ou não, né? Então fica calado, né? Vai te indiciar por homicídio simples, não tem aí um inquérito policial aí ainda feito, né? Para ter um laudo pericial, circunstância do fato, nem nada. Fica calado mesmo. E segue o processo, né? Foi posto ali em 24 horas, tem que ser posto na audiência, na frente de um juiz aí, o juiz calcula a fiança, né? Ou não, aplica uma medida cautelar, ou não só aplica a fiança mesmo, tendo em vista aí que o crime por ele praticado não é um crime hediondo, nem tráfico de drogas, nem nada, nem racismo, né? E homicídio simples e homicídio privilegiado não é crime hediondo. E arbitra ali a fiança, né, como a pena ali ultrapassa aí o patamar de 6 anos, 6 a 20 anos, eles aplicam aí 10 mil reais aí, 10 mil reais para ele pagar. Paga o que? Paga na hora, né? Certo era pagar na hora mesmo, né? Então, ou seja, liga, advogado aí, né? O juiz fala, 10 mil reais, põe-se em liberdade provisória confiança, aplica aí, mas só se puder mesmo, porque senão o juiz aí desconsidera esse pedido de medida cautelar e assina o termo aí de comparecimento periódico, toda vez que isso for intimado, citado, a dar prestar esclarecimento sobre o processo. Então foi posto em liberdade, né? Aí a pergunta é, tem que se pagar na hora? O certo é pagar na hora mesmo, né? Porque ele não vai parcelar para você em 2 ou 3 meses, não, dá 20 mil reais ali, não. Então o certo é pagar na hora, tá? Não tem assim na lei falando se é para pagar na hora ou não. Não que eu me lembre, né? Talvez tenha ou não, mas acho que não tem não. Mas o certo é pagar na hora, ou seja, ele falou, habilitou a fiança ali, e não vamos por 20 mil reais, porque por 20 mil reais, né? Aplicou ali um homicídio simples. E chega na audiência de custódia, né? O juiz viu que não é crime hediondo nem nada, né? Tem residência fixa, é trabalhador, é um empresário renomeado dentro da cidade. Arbitra ali uma fiança de 20 mil reais. Né? Paga quando? Né? Paga na hora? O certo é pagar na hora mesmo. Ou não, né? Pode ser em casos excepcionais, ele pode aí dar um prazo de um dia, talvez, para ele pagar. Né? Liga para a mulher, chegar com um malote de dinheiro. É basicamente isso, né? Deve ser basicamente isso mesmo. Aí vamos lá, e hoje nós vamos falar sobre o que, né? Só mesmo. Esses dias não está sendo muito fácil para mim. Complicado. Aí vamos lá. Aí hoje nós vamos falar sobre lei de drogas, né?
Olha aí, voltamos, né? Lei de drogas, artigo aí 128. Né? Aí vamos lá, lei de drogas lá, né? Quem adquire crime formal de consumação antecipada, ou seja, você adquire, guardou, tiver em depósito, transportou, trouxe consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em discordância com a determinação legal ou regulamentar ou regulamentar será submetida às seguintes penas, né? As penas, né, a pessoa aí que for pego aí, né, com droga, né, advertência aí sobre os efeitos da droga, a pena, né? Prestação de serviço à comunidade, medidas educativas, a comparecimento de programas aí em curso educativo. Aí vamos lá, né? Eu falei aí da maconha. Falei assim, Bruno, eu falei assim, né? Houve uma descriminalização aí da maconha, né? 40 gramas lá foi estipulado lá pelo STF, acho que foi 6 votos a 5, maioria absoluta, houve a descriminalização. Aqui não fala qual é o tipo de droga que tem não, né? Aqui não fala a droga que a pessoa vai responder por isso aqui não. Então, como se houve lá a descriminalização da maconha lá, né? 40 gramas mais 6 mudas aí fêmeas, papo antigo, não é mais crime, fato agora é ativo, sanções administrativas, não vai cumprir pena de detenção, reclusão, não vai ser preso mais flagrante nem nada. E então, basicamente, o que pode acontecer? Né? A pessoa aí for pega com, né, vamos dar um exemplo aqui extrapolante. O homem dos exemplos extrapolantes é Bruno, né? Bruno Silva Cardoso, um homem que tem um canal lá no YouTube e fala um monte de coisa aí. Aí vamos lá. Ele foi pego com 100 gramas de maconha. Né? Um belo dia ele estava andando com esses 100 gramas de maconha dentro da mochila. Polícia ali, militar passando ali na rua, discordou disso, né? Abordou ele, né? Abriu ali, né? Fez uma revista ali nele e foi pego ali 100 gramas de maconha. 100 gramas ali é muito acima do que foi estipulado ali pelo STF. Estou falando da maconha, cannabis sativa. Foi pego ali por 100 gramas de maconha. A polícia militar suspeitou 100 gramas de maconha e, para piorar, foi encontrada uma balança de precisão. Então ele foi preso em flagrante pela suspeita de tráfico de droga, né? Suspeita, apesar de estar com maconha. E o STF, eu estou falando 100 gramas, tá? Que é maior do que 40 gramas ali, estipulado pelo STF. Então ele foi levado até a autoridade policial competente, chegou na UCI, os policiais falaram, não, nós suspeitamos dele, ele estava ali passando no meio da rua ali com uma mochila. E abordamos ele lá, fizemos a revista. Encontramos 100 gramas de maconha dentro da mochila e uma balança de precisão. Suspeitamos que ele seja traficante, com 100 gramas de maconha. O policial olha assim para ele, tá certo, registra lá a prisão de flagrante lá, por quê? Por tráfico por tráfico. Artigo 33. Né? A pena. Reclusão de 1 a 15 anos, né? Tráfico aí, né? Aí vamos lá. Tráfico de drogas. Artigo 33 aí da Lei de Drogas. Isso aqui não está previsto no Código Penal não, tá? No Código Penal Especial lá, Lei de Drogas, né? Alguns crimes não estão previstos lá no Código Penal, parte especial. Então vamos lá, né? O STF, ele descriminalizou a maconha 40 gramas. Não é mais crime, fato é ativo. Se for pego com 40 gramas, mas então, nesse exemplo que eu dei, o rapaz ali foi pego aí com 100 gramas aí, um valor aí muito grande. E a polícia ali, né, militar, passando no local, foi lá, revistou ele, encontrou dentro da mochila dele 100 gramas de maconha e uma balança de precisão. Foi levado até a autoridade policial, os policiais, houve-se quem houve os policiais militares, e depois ali o paciente, né, suspeito. O que ele falou na delegacia, né? Essa pessoa aí que foi pega com essa assim, não, eu sou usuário, tá? Sou usuário, tá? Não, mas o delegado não acreditou nisso. O delegado fez, não, tráfico
né? Tráfico de drogas, artigo 33, acabei de mostrar ele aí para vocês. Então, né, 24 horas ele vai ser posto aí na frente de um juiz. O juiz aí não concedeu liberdade provisória para ele, confiança, porque o tráfico de drogas aí é inafiançável, e nem aplicou a medida cautelar, né, não pôs ele em liberdade com a medida cautelar, e nem nada. Manteve ele preso aí com fundamento que se soltasse ele ia atrapalhar o inquérito policial. O delegado aí, né, como ele está preso 90 dias, então o inquérito policial, né, conclusão do inquérito policial para quem for pego por tráfico de drogas, eu acho que preso é 90 dias e solto é 30 dias. Então se concluiu ali o inquérito policial, né, tá rolando o inquérito policial para investigar isso. O delegado ali requisitou uma diligência para o juiz, mandar um mandado de busca e apreensão para a casa desse rapaz aí que foi pego com 100 gramas de maconha na bolsa. Maconha, tô falando da maconha, cannabis sativa. Mandou mandar de busca e apreensão, a Polícia Civil foi lá, averiguou ali a casa dele, fez uma bagunça danada, invadiu ali, não encontrou nada. Encontrou lá, entrou no quarto dele, né, alguns artistas aí maconheiros, né, alguns cantores aí escritos na parede, algumas frases assim filosóficas na parede, umas sedas, umas ledas por aí, e por aí vai. Não encontrou nada, né? Não encontrou nada. A única prova ali que se tem foi as 100 gramas de maconha que foi encontrada por ele na abordagem policial. Né? Policial, né? Como é um inquérito, ele está preso, ao meu ver, temporariamente por 5 dias. O que o policial, né, a Polícia Civil tem que fazer com 600 gramas de maconha? Tem que mandar para a perícia. A perícia ali, ela tem que diagnosticar o que? Se é maconha mesmo de verdade, tá? Então foi mandado ali para a perícia. O porquê que é 90 dias, né, esse inquérito policial para quem for pego de drogas, porque é muito complexo aí a perícia para droga, tá? Demora muito. Eu acho que demora muito. Acho que, pelo menos aqui no Tocantins, tem que se mandar para a capital, para quem for pego aí com substâncias aí, né? Maconha, LSD, loló, êxtase, metanfetamina. Manda-se para a capital, Palmas, que lá eles têm a polícia lá que é especializada aí. Assim, ao meu ver, tem a polícia lá que é especializada em drogas lá, né? Então pronto, né? Ou então vou refazer, né? Ele foi pego aí com 100 gramas de maconha, foi posto aí à frente de um delegado de polícia. Ele falou assim, né? O delegado perguntou se ele era usuário, ele falou, você é usuário ou traficante? Não, sou usuário. Inclusive, né? Ou faça depender dessa droga aí, ou não, né? Ele pode falar o seguinte, ele pode falar assim, olha, realmente eu não sei nem se realmente isso aí é droga, porque eu comprei isso aí, mas eu não tenho certeza realmente se é droga ou não. Então eu posso estar me enganando, isso aí não deve ser maconha. Né? O delegado vai olhar assim, né? Vamos ver, vou mandar para a perícia. Até esse exato momento você me falando, pode ser que não seja mesmo droga mesmo não. Né? Então eu vou apreender sua droga, né? Em 24 horas você vai ser posto ali na frente de um juiz, mas eu vou lhe indiciar aqui por tráfico de droga justamente porque você foi pego aí com 100 gramas de maconha e uma balança de precisão, e eu estou suspeitando que você é um traficante de drogas nessa região. Então eu vou apreender sua droga e vou mandar para a perícia para constatar realmente se é droga ou não. Então foi mandado ali para a delegacia, ou foi mandado ali, ficou preso, ou teve audiência de custódia, né? Em 24 horas foi posto, então o juiz não concedeu liberdade provisória para ele, não concedeu fiança, ou concedeu e ele falou que não tinha dinheiro para pagar, então ele ficou preso. Não aplicou também nenhuma medida cautelar, um inquérito policial ali rodando, né? Como ele está preso 90 dias, porque há uma complexidade aí em fazer a perícia na droga, porque tem que mandar para a capital, para uma polícia especializada. Né? É muito complexo uma perícia em droga. Solto 30 dias e foi mandado um mandado de busca e apreensão para a casa dele, mandado de busca e apreensão exposto ali, expedido ali pelo juiz, claro, depois que houve uma diligência do delegado.
Não se encontrou nada na casa deles, apenas uns papéis de seda, tal, mais uma balança de precisão e nada, não foi encontrado mais nada, né? Concluiu-se o inquérito com o quê? Só com o laudo pericial lá, que foi diagnosticado que aquelas 100 gramas de maconha era realmente maconha mesmo, tá? Então manda seu relatório aí o Ministério Público. O Ministério Público vai fazer o quê, né? Ele vai receber a denúncia, né? Se ele rejeita, cabe reze, né? Se ele não, ele recebe ele recebe aí, né? Então dá-se continuidade no processo, né? Vai resposta aí à acusação, né? Tem que arrolar as testemunhas, tem que ser 5, pode ser os próprios policiais civis ali que basicamente apreenderam ele ali com 100 gramas de maconha. E vamos dar continuidade, né? Então denúncia, né? Você rejeita a denúncia, reze, cabe reze, né? A rejeição da NEAB reze, notificação aí para o oferecimento da defesa prévia, né? Que é a resposta escrita, a recebimento da denúncia, citação aí, audiência em 3 dias, o dia de testemunha, o que mais, né? Interrogatório dos acusados, debates orais. Pronto, esse é o procedimento. Você, como bom advogado que é, né? Você é um advogado aí, criminal especialista, tá lá defendendo seu cliente lá, na sua vez de falar, sua defesa técnica necessária aí. Só vai falar, olha, senhor juiz, meu cliente aqui é usuário, a polícia civil, ele falou na fase de instrução, na fase lá no dia que ele foi preso, ele falou na frente do delegado que era usuário. Ele constatou, ele falou que o usuário dependia da maconha, que nem um fumante depende de um cigarro. E outra coisa, senhor, ele falou que realmente, ele falou assim, né? Como é que eu posso falar? Eu defendendo ali ele, né? Aí ele falou nele, se perguntar para ele só compra na biqueira a droga para ele fumar, e 100 gramas de maconha, porque não é vendido na farmácia. Porque se for legalizada a maconha, qualquer quantia vai ser vendido na farmácia. Porque a maconha é tratada para fins medicinais, então vai ser vendida na farmácia. Aí eu falo assim para o promotor de justiça, promotor de justiça, você não me venha com essa acusação que ele está ajudando a financiar o tráfico de drogas. Ele não tem culpa que o Estado, né, permite ali, de uma certa forma, a Polícia Federal permita que a droga, né, de fora chegue até as bocas de fumo. Então tá mais do que claro que a culpa não é dele. Ele não está ajudando aí a financiar o tráfico de drogas. Ele é um usuário só. Né? A culpa, né, é do Estado por deixar aí a droga chegar até o traficante. E apenas o usuário, apesar aí dele, apesar aí dele foi pego aí com 100 gramas de maconha para uso pessoal. E foi assim, o STF tinha estipulado um patamar ali, né, 40 gramas, até 40 gramas, hoje isso aqui é uma descriminalização da maconha. Então, basicamente, houve uma discriminação, você foi pego com 25, né, 30, 40 gramas. Então, o fato é atípico, você não vai aí responder, você não vai aí responder por crime nenhum. Mas apesar que ele for pego aí, ele foi pego aí com acima do limite de 40 gramas, foi a 100, ele não é traficante, ele não vai responder lá para o artigo 33 da lei de droga, e nem pelo artigo 128 lá também, para consumo pessoal, porque o fato também pode ser atípico, ele é um usuário, o STF já se posicionou aí sobre este assunto. O fato é atípico, ele é um usuário, ele falou para o delegado, eu sou usuário, eu faço é depender disso aí. O fato aí dele ter excedido aí o limite, né, estipulado pelo STF não configura necessariamente que ele é um traficante, apesar aí dele ter
sido pego com uma balança de precisão e com 100 gramas de maconha, né? Basicamente é essa, né? Aí o promotor de justiça falou que o promotor de justiça, não, mas ele está ajudando a financiar o tráfico. Aí eu vou lá e falo para ele, olha, meu cliente não tem culpa que o Estado, né, a Polícia Federal, né, de uma certa forma aí, deixa que a droga chegue até os traficantes, tá bom? E se o Estado mesmo tivesse preocupado, ele não deixava que essa droga aí chegasse às aos traficantes. E outra coisa, e ele só compra na biqueira essas 100 gramas, só comprou na biqueira essas 100 gramas porque não é vendido na farmácia, porque não foi legalizado. Porque se fosse legalizado, ele ia comprar, era na farmácia, ia comprar em um mercado de droga, de mercado legalizado pelo Estado, entendeu? Então, mas basicamente assim, posso falar isso? Não sei. Assim, defesa, né? Defesa. Então, eu peço aqui a absolvição do meu cliente, porque não ficou constatado em nenhum momento que ele era traficante. Ele foi pego com 100 gramas de maconha, mas foi para uso pessoal. E o STF, né, já se posicionou sobre este assunto. Né? O fato é atípico se ele foi pego ali com 40 gramas. Mas há julgados no STJ que já se posicionaram que também a pessoa for pego com 100, 80 gramas. É atípico também, porque agora houve uma descriminalização da maconha. Qualquer quantia agora é descriminalizada. A maconha é descriminalizada. Não importa a quantia. Pode ser isso, né? Assim, né? Argumentação aí para assim, argumentação, né? Quem tem argumentação aí, fala assim um bocado de coisa, né? Assim, seria basicamente essa seria, pode que eu não ia, claro, é o juiz e promotor, promotor de acusação que está acusando o sujeito ali por tráfico de drogas. Eu não vou ser ignorante com eles, tá? Eu não vou em nenhum momento falar palavras de baixo escalão para um juiz, eu não estou ali em nenhum momento para me estar de uma forma brigando, mas juiz, mas promotor não, tá? Eu estou só querendo convencer eles ali que realmente meu cliente é só um usuário, apesar, assim, né? Já que estão duvidando, né? Eu podia até falar assim, na resposta escrita mesmo, eu falei que pediria ali para o juiz fazer uma diligência para fazer um exame toxicológico para ficar comprovado mesmo que ele é usuário. Então, o laudo ali pericial toxicológico, que ele tem maconha no sangue dele, já comprova que ele é usuário, né? Usuário de maconha. O fato também de o delegado ter mandado a maconha ali para perícia, né? Lá, acho que aqui no Tocantins, nem só em Palmas mesmo, acho que tem. Andou lá, constatou que é 95% de maconha. Né? Então, a maconha é verdadeira. O laudo pericial toxicológico que ele é usuário também é verdadeiro. Tá? Então, o questionamento, ele é usuário? É. O laudo lá pericial toxicológico provou que realmente ele é usuário. A droga é verdadeira? É, mas é para consumo pessoal. Tá? Ah, Bruno, então você está me dizendo que ele não vai responder por tráfico de droga. Ao meu ver, não. Foi encontrado 100 gramas em uma balança de precisão. Certo. 100 gramas de maconha, a perícia ele constatou que é realmente maconha, balança de precisão também foi encontrada com ele, mas não ficou comprovado se ele traficava ou não. Houve ali uma quebra de sigilo telefônico ali, depois que o delegado fez a requisão, fez uma diligência para o juiz, as garantias que é fazer essa quebra de telefone, depois mandou para a perícia. Não tem trocas de mensagem dele querendo vender a droga. Ao contrário, pegou-se trocas de mensagem dele querendo comprar a droga, essas 100 gramas, com outra pessoa falando que é para consumo pessoal. Pode ser isso? Pode. Tá? Isso é tese de. Assim, isso é para você argumentar na hora da sua defesa oral ali, em defesa do seu cliente. Claro, pessoal, que eu estou falando aqui, né? Eu não tenho nenhuma experiência não, tá? Aí, só estou falando mesmo aqui, assim, exemplo, o que pode acontecer? Pode acontecer isso? Pode acontecer. Então, basicamente, pessoal, é isso, né? Então, houve a quebra de sigilo telefônico dele, né? Ficou comprovado lá no inquérito policial que realmente, né?
tem troca dele de mensagem com outra pessoa, mas é querendo comprar essas 100 gramas. O que foi ali apreendido pela polícia militar, né? Então, fica constatado, claro, que ele estava com a droga, estava com essas 100 gramas de maconha para consumo pessoal. Então, o fato ali do delegado ter indiciado ele por tráfico de drogas, né? Artigo 33, né? A pena é de 5 a 15 anos, né? Isso aqui é tráfico de drogas, ó. 5 a 15 anos. Ele foi indiciado ali por isso aqui, é tráfico de drogas. E apesar dele for pego ali, né, ele foi indiciado por este crime aqui, ficou comprovado, né, a audiência, né, nos debates orais, com minha argumentação, de que realmente ele é um usuário. Eu pedi que se fizesse o quê? Um exame toxicológico para provar que ele era o quê? Que ele tinha o quê? Presença de maconha no sangue dele. Então ele é o quê? Usuário. Houve a perícia na maconha para constatar que a maconha é verdadeira, que a maconha foi constatado, foi 100%, 95% verdadeira, verdadeira não, de originalidade, né? Maconha sativa. Na fase, na fase lá, na prisão em flagrante, ele falou, excelência, que era usuário. Em nenhum momento ele falou que, que era traficante. Ele falou usuário. E ainda falo mais, excelência. Ele falou que nem sabia se realmente isso aí era maconha. Que desconfiava da pessoa que vendeu essas 100 gramas de maconha para ele. E falou mais ainda para o delegado. Delegado, se possível, mande realmente estas 100 gramas de maconha para a perícia, para me ter realmente a certeza que se é maconha ou não, né? Fica assim, né? Complicado. Defesas aí, né? Aí, né, nas defesas lá orais, né? Ficou comprovado realmente. Ah, Bruno, então quer dizer aí, só voltando aí, né? Então, Bruno, então você tá me dizendo aí que ele não vai responder por tráfico de drogas lá, artigo aí 33. Mas ele pode responder pelo artigo 128? Pode. Pelo artigo 128, pode. Qual é a pena? Não tem as penas o que é? Advertência sobre os efeitos da droga, qual é as penas? Prestação de serviço à comunidade, medidas educativas de comparecimento a programa no custo educativo, né? Essas são as penas. O prazo, 5 meses. Essas são as penas para quem é usuário. O porquê que ele vai se encaixar aqui no artigo 128? O porquê? Porque ele foi pego com 100 gramas de maconha. Se fosse 40, o fato era atípico, porque o STF já se posicionou, bateu o martelo já, o STF já bateu o martelo. 40 gramas, até 40 gramas, o fato é atípico. Não há crime. Então, se ele tivesse sido pego com 40 gramas de maconha e com a balança de precisão, ele não ia responder pelo 128, porque o fato é atípico, né? E nem ficou comprovado na audiência que ele era traficante e nem nada, que ele vendia droga, né? Ficou claro isso? É bem confuso, né? Ou seja, assim, né? Aí só relembrando aí, né? Aí vamos lá, né? Ah, Bruno, você quer dizer então ele foi pego com 100 gramas de maconha, que é acima ali de estipulado pelo STF, que é 40 gramas, ele vai responder pelo artigo 128. Ele pode responder pelo artigo 128. Se ele tivesse sido aí pego com 40 gramas, 25 gramas, o fato era atípico, né? Houve a descriminalização, o STF estipulou aí um valor até 40, um patamar máximo até 40 gramas, e se eu não me engano há três mudas aí, de mudas fêmeas de planta, né? Maconha aí, maconha não, é que é? 3 plantas fêmeas aí de maconha, né? Cannabis sativa. Então, basicamente é isso. Ah, Bruno, então é só a maconha? Não, você foi pego aí, com, você foi pego aí, basicamente, né? Suponhamos aí, você foi pego
você aí foi pego com 4 pacotes aí de cocaína, né, do pó, né, foi preso e a polícia militar aí, né, suponhamos aí que você estava aí numa festa, tá, e abordou aí, polícia militar, e quando você abordou aí, você foi pego aí com 4 pacotes de cocaína, de pó, chegou no delegado, né, ou você fica calado ou você fala que é usuário. Se você falar que é usuário, você vai responder por isso aí. Por isso aí, na cocaína. Pô, você vai responder por aí. Artigo 128, né? Advertência aí sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, medida educativa e comparecimento a programa ou curso educativo. Bruno, não houve uma descriminalização, não? Não, foi só a maconha que eu falei, tá? Só a maconha foi descriminalizada, tá? Só a maconha foi descriminalizada, tá? Então, até 40 gramas não dá nada, não dá mais nada, o fato é atípico. Assim, se assim, não tô querendo aí, né, não tô falando mal de vocês, assim, vocês agem unilateralmente, tá? Assim, se eu fosse policial militar, assim, e visse aí jovens, né, jovens não, né, pessoal aí adulto, maior de 18 anos, né, fumando maconha, né, cigarrinho de maconha, uma praça, né? Claro que ninguém vai fumar maconha aberta, assim, no meio de um aglomerado de gente, né? O pessoal que fuma maconha ali basicamente procura alguns lugares aí distantes, né? Um pôr do sol para fumar. Se eu fosse policial militar, eu não ia abordar essas pessoas, não. Para levar para a delegacia, para registrar aí uma ocorrência de uso pessoal, porque estava na posse para uso pessoal de maconha, sendo aí basicamente que não é mais crime, né? Houve uma descriminalização. Se meu parceiro de farda quiser levar para a delegacia e prestar, assim, ao meu ver, um mico, né? Porque o delegado está esperando que você leve um traficante, né, renomeado aí na cidade para ser apreendido, né? Se meu parceiro quiser ir lá revistar aí, os jovens, não é jovem não, maior de 18 anos, que estão fumando maconha, depois dessa revista, né? Pegam aí um cigarro de maconha, ou um dólar, né? Ou um prensado, né? 5 gramas e leva para a delegacia, sendo que agora o fato houve a descriminalização até 40 gramas. Se ele quiser levar, ele me deixa lá na corporação, ele vai lá na delegacia lá, levar esse pessoal lá, né? E eu mesmo não vou me prestar esse fato vergonhoso aí, na frente de um delegado, não, né? Chega lá e eu vejo algumas fotos assim no Twitter, né? Twitter lá, a grande apreensão de droga, né? Tá um cigarro bolado e uma seda. Aí os caras do Twitter não tem o que fazer, fica zoando. Apreensão, tá? Assim, então, eu não tô falando mal de vocês, não, pessoal. Se vocês quiserem levar, pode levar, tá? Vocês têm que, assim, vocês agem de forma unilateral. Mas se eu fosse policial, eu não ia nem perder meu tempo sabendo que agora houve uma descriminalização aí de maconha, tá? Até 40 gramas. Mas o fato aí pode mudar. Bruno, pode mudar? Pode, ué. Se ele for pego aí com 500 gramas, aí eu levo para a delegacia. Porque aí pode responder por artigo 128, pode ser tráfico de drogas, de maconha, né? Mas até 40, o cara foi pego com cigarro de maconha, você fala, o legado chega lá e ele fala, não, sou usuário. Você foi pego com quantas maconhas? Foi apreendida a maconha. Não, foi só esse cigarro aí, tá? O cara é usuário mesmo. Registra lá um BO de posse para uso pessoal, tá? Manda para onde? Pro GECRIM e dá sanções administrativas nele, porque por aqui ele não vai responder. Nem por tráfico de drogas. Complicado, né? Mas, enfim, não estou falando mal de vocês policiais. Quem for assistir esse vídeo, os policiais, não estou falando mal de vocês, não, tá? Vocês saem aí de forma única. Se vocês quiserem levar, vocês levam ali. Esse pessoal que está fumando maconha, um cigarro de maconha aí, até a delegacia para registrar aí não sei o que. Porque houve uma descriminalização, não é mais crime, o fato agora é atípico, né? Como eu falo aqui, o policial de uma certa forma, o delegado está esperando que você leve para ele lá um grande traficante renomeado na cidade, tá? Então, pessoal, acho que no momento, acho que só isso, tá bom? Já falei durante 34 minutos.
Acho que já, né? Ficou bem explicado essa questão do artigo 128 e basicamente artigo 33 lá, tráfico de drogas, acho que é o 33 mesmo, se eu não me engano, pena de 5 a 15 anos. Talvez, né, assim, não sei, hoje, amanhã, final de semana agora, eu explico os crimes previstos nesta lei aí, tá? Do mesmo jeito lá que eu explico os crimes previstos lá no Código Penal, parte especial. Aí talvez eu explique, né, a classificaçãozinha tal da droga. Talvez não, né? Talvez eu não explique. Vou ver aí, tá? Vou ver como é que vai se dar. Né? Mas basicamente esta aqui é a lei de tráfico de drogas. Leizinha aí. Esta lei aqui, ó, de 2006. Bota essa lei aí no Google. Quem quiser dar uma lida. Eu tava dando uma lida, né? Umas advertências aí. Tá? Aí fica assim, tá? Aí, 128, artigo 128, tá? Aqui é pra galera aí que fica usando quando foi pega acima de 40 gramas aí por maconha, ou pó, ou loló, vai responder por isso aí. Traficante, vai responder por isso aqui, ó, artigo 33. Pena 5 a 15 anos, Rita é o que é o ordinário. Eu acho que nas testemunhas lá, na resposta escrita, eu acho que tem que rolar 5, uma denúncia, né? O promotor de justiça, o promotor ali de justiça, eu acho que também é 5, tá? Aí talvez, né, assim, se der tempo, assim, porque dá um trabalho, tem. O crime aqui é formal, tá? Formal, consumação antecipada, ou seja, fez uma dessas condutas aqui, ó, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, consumou o crime, tá? Foi pego aí. Eu acho que o crime é formal mesmo. O crime formal é aquele de consumação antecipada de estado cortado. Eu tava dando uma lida, tá? Eu fabricava, 34, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer 10 a 10 anos. Tem as penas aqui, tá? Isso aqui são todos os crimes de lei de droga. Talvez eu explico, talvez não, né? Talvez sim. Então, pessoal, hoje é só terminar agora. Vou terminar, então só tem uma coisa aí para falar para vocês. Fui!